Muito bem, nós estamos aqui para continuar esse comentário bíblico para você, nesse canal do YouTube, onde estamos comentando o livro de Êxodo. O livro de Êxodo mostra a saída do povo de Israel do Egito. É o livro da redenção, o livro da libertação, onde Deus operou tremendamente. E nós estamos aqui no final do capítulo 34, quando Moisés desceu do monte, depois de passar 40 dias na presença de Deus, diz a Bíblia que a pele do rosto de Moisés brilhava. Moisés esteve na presença de Deus e a pele do seu rosto brilhava. E os líderes de Israel, Arão, Hur, temeram olhar para Moisés, assim como os filhos de Israel. E diz que assim, capítulo 34, verso 33, assim acabou Moisés de falar com eles e tinha posto um véu sobre o seu rosto. Moisés precisava pôr um véu. Paulo, mais tarde, quando escreveu sua segunda carta à igreja de Coríntios, no capítulo 3, verso 13, Paulo menciona isso. E Paulo diz, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. E verso 15 ele diz, até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Que coisa terrível, né? Eles não podiam olhar para Moisés, Moisés punha um véu, e Paulo menciona em 2 Coríntios 3,15, que até hoje, quando Moisés é lido, existe um véu posto sobre o coração dos filhos de Israel, para não ver a glória daquilo que era transitório. Verso de número 34, do capítulo 34. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu. Moisés só usava o véu quando falava com os filhos de Israel, mas quando ele entrava perante o Senhor, ele tirava o véu, não é? Havia o véu que separava o santo dos santos do lugar santíssimo, e havia um véu que separava também a entrada do pátio para o lugar santo. E havia o véu no rosto de Moisés. Para pregadores do evangelho, você pode pregar os 3 véus, não é? O véu que separava o átrio do lugar santo, o véu que separava o lugar santo dos santos, e o véu sobre o rosto de Moisés. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu, até que saía, e assim falava com os filhos de Israel o que lhe era ordenado. Assim, pois, via os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do rosto de Moisés, e tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até que entrava para falar com ele. Eu fico imaginando que coisa gloriosa devia ser, conforme o rosto de Moisés mexia, ele resplandecia, ele brilhava, não é? Era a glória de Deus que ficou estampada no rosto de Moisés. Moisés não viu a face de Deus, porque homem nenhum viu a face, mas apenas viu o Senhor através daquela penha que ele ficou olhando, e a face do seu rosto brilhava. Vamos para o capítulo 35 e 36, agora os sábados e as ofertas para o tabernáculo. Capítulo 35. Então fez Moisés ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes, essas são as palavras que o Senhor lhe ordenou que se cumprisse. 6 dias trabalhará, mas o 7º dia vos será santo. Era o dia de eles consagrarem ao Senhor, de estarem na presença do Senhor. O sábado do repouso do Senhor. Todo aquele que fizer obra nele morrerá. Não é? Então, ninguém podia ser achado fazendo obra nenhuma, senão ele morreria. Não acendereis fogo nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Acender fogo para cozinhar é considerado trabalho. Por isso que Deus, quando dava o maná, dava porção dobrada para o sábado. Falou mais a Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, essa é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo, tomai do que vós tendes uma oferta para o Senhor. Também eles tinham obrigação de oferecer uma oferta, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, e trará por oferta alçada ao Senhor ouro e prata e cobre.
Os filhos de Israel tinham dado, em Êxodo capítulo 32, pendentes de ouro, as suas pulseiras, os seus brincos de ouro para fazer o bezerro de ouro. Agora, eles deveriam oferecer o ouro para o Senhor Deus, não é? Deveriam dar para Deus. Às vezes é mais fácil pessoas dar as coisas para o mundo do que para dar para Deus. Mas trazei oferta alçada ao Senhor, ouro, prata e cobre, como também pano azul. Lembra que o pano azul seria usado para os véus. E púrpura. A púrpura fala daquela cor dourada que seria usada e representa a realeza. O azul representa o céu, a púrpura representa a realeza, o carmesim representa o vermelho, que é o sangue, e o linho fino, o branco, que é a santidade, e pelas peles de cabras. Então nós vemos aqui o céu, a realeza, o sacrifício, a redenção e a pureza, não é? A santidade. E peles de cabras, e peles de carneiros, tintas de vermelho, e peles de texugo, e de madeira de cetim. Eles apanhariam a madeira e trariam tudo isso. E azeite para a luminária. Era o povo que oferecia azeite para a luminária do castiçal. Então, aquele castiçal que era colocado o azeite para brilhar, era o povo que oferecia o azeite para a luminária. Especiarias para o azeite da unção. O azeite da luminária era um, o azeite da unção era outro. O azeite da unção tinha especiarias, e também havia especiarias para o incenso aromático. Verso 9, pedras sardônicas. Essas pedras eram pedras usadas no peitoral do sumo sacerdote. Pedras em gás para o efode e para o peitoral, aquele peitoral do sumo sacerdote, que era feito de pedras, não é? Sardônica. Quando João viu o trono no capítulo 4 do Apocalipse, ele diz que ele viu como uma pedra de jaspe, de pedra sardônica, não é? A pedra que de engate para o efode e para o peitoral. Verso 10 do capítulo 35, e todos os sábios de coração entre vós virão e farão tudo que o Senhor tem mandado. Era para fazer exatamente como o Senhor tem mandado. Obediência é algo importante nas Escrituras, é algo importante para Deus. Eles iriam fazer, e o tabernáculo, não é? Eles iam fazer o tabernáculo, a tenda do tabernáculo, a sua coberta, os seus colchetes, as suas tábuas, as suas barras, as suas colunas, suas bases. A arca, diz no verso 12, a arca e os seus varais, a arca, os varais da arca, o propiciatório, que era a tampa da arca, não é? O propiciatório, a arca, os seus varais, o propiciatório, o véu e a coberta. Eles iam fazer tudo conforme o Senhor havia mandado. A mesa para os pães, eles também iam fazer a mesa para os pães da propiciação, a mesa, os seus varóis e todos os seus utensílios para os pães da proposição, não é? Nós temos aqui também uma figura da mesa para os pães, esses pães, mais os utensílios que ia debaixo da mesa, tudo isso eles iam fazer. E o castiçal e a luminária, eles iam criar, não é? O castiçal da luminária e os seus utensílios, as suas lâmpadas, e o azeite para a luminária, era iluminado com azeite. E o altar do incenso. O altar do incenso era aquele altar de ouro, com também chifre nas pontas, onde queimava incenso. E os seus varais, e o azeite da unção, e o incenso aromático, que era para queimar incenso. E a coberta da porta da tenda, a entrada do tabernáculo. Tudo eles iam fazer conforme o modelo que Deus havia dado para eles, não é? O tabernáculo, a coberta do tabernáculo, a porta, tudo de acordo com o modelo que Deus havia mandado para eles. A entrada. E o altar do holocausto
Nós também temos aqui o altar do holocausto, não é? Tudo eles iam fazer conforme o mandato do Senhor. E o crivo de cobre, e os varais do altar, e os seus utensílios, e a pia e a sua base, não é? A pia para a lavagem das mãos e dos pés antes de entrar no lugar santo. A pia e a sua base. As cortinas do pátio, eles também fariam as cortinas que estariam ao redor do pátio, essas cortinas de linho. As cortinas do pátio, suas colunas, as suas bases, as colunas, as bases para alimentar essa cortina, não é? A coberta do pátio, a coberta que eles iam fazer do pátio, as estacas do tabernáculo, a estaca do pátio, e as suas cordas seriam amarradas também por cordas. Tudo seria as vestes também para eles ministrar, não é? As vestes sacerdotais do ministério para o santuário, e as vestes santa de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos para administrarem o sacerdócio. Não é? A Bíblia repete isso várias vezes, mas para mostrar que eles fizeram tudo conforme o modelo que foi dado. Então, toda a congregação dos filhos de Israel saiu diante de Moisés, e veio todo homem a quem seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o impeliu. Tudo que Deus colocou dentro de nós, uma vontade, e Deus quer que essa vontade seja submissa à sua vontade, que isso seja algo voluntário. Nada que é forçado ou obrigado na obra de Deus tem valor, mas o que tem valor é aquilo que é feito com espírito voluntário. E trouxeram oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o serviço, e para as vestes santas. Tudo foi doado pelo povo. E assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas e pendentes e anéis e braceletes, aqueles braceletes que eles tinham de ouro, e todo vaso de ouro, e todo homem oferecia oferta de ouro ao Senhor. Verso 23, e todo homem que se achou com pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles de texugo, os trazia. Todo aquele que oferecia oferta alçada de prata ou de metal, trazia por oferta alçada ao Senhor. E todo aquele que se achava com madeira de cetim, a trazia para toda a obra do serviço. Note que o tabernáculo será construído, cada peça, cada avental, mais as vestes sacerdotais, mas tudo seria com a oferta do povo, e traziam para toda a obra do serviço. Verso 25, e todas as mulheres sábias de coração fiavam com as mãos, e trazia o fiado, né, aquilo que elas fiavam com a mão, o pano azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino. Verso 26, e todas as mulheres cujo coração se moveu em sabedoria, fiavam os pelos de cabra. Então elas aprenderam, note que aqui sabedoria é tido como a arte de que elas faziam com a mão, que é um tipo de sabedoria, não é? Todas as mulheres cujo coração moveu em sabedoria fiavam as peles de cabra. E os príncipes traziam pedras sardônicas e pedras de engaste para o efode e para o peitoral. Os príncipes ofereciam essas pedras preciosas para o efode e para o peitoral do sumo sacerdote. E as especiarias e o azeite para a luminária era oferecido pelos príncipes, e para o óleo da unção, para o incenso aromático, todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa,
para toda a obra que o Senhor ordenara que se fizesse pela mão de Moisés. Aquilo trouxeram os filhos de Israel por oferta voluntária ao Senhor. Como é importante essa parte voluntária ao Senhor. Aí no capítulo 31, Deus já tinha mencionado quem seriam os artífices, não é? Bezalel e Aholiabe. Esses Bezalel da tribo de Judá, Aholiabe da tribo de Dan, seriam os dois artifícios do tabernáculo. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome, Deus chama pelo nome, a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de sabedoria. Aqui a sabedoria era para confeccionar essas obras aqui de artifício que ele iria fazer, não é? Essas obras da mesa, do propiciatório, era o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, de entendimento e ciência em todo artifício. E para inventar invenções, para trabalhar em ouro e em prata e em cobre. Tem que saber trabalhar com esses materiais. Em artifício de pedras para engastar, em artifício de madeira para trabalhar em toda a obra esmerada. A obra do Senhor seria feita e era necessário alguém habilidoso, alguém cheio do Espírito de Deus para o fazer. Também ele tem disposto o coração para ensinar a outros. Note que Bezalel não ia só fazer, mas também ia ensinar a outros. A ele e a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Esses dois, Bezalel e Aholiabe, foi dado a eles sabedoria para trabalhar. É interessante Deus usar dois, não é? Dois em dois. Jesus também mandou seus discípulos 2 em 2 para realizar a obra de Deus. Verso 35, encheu-os de sabedoria do coração, para fazer toda a obra de mestre, e a mais engenhosa, a do bordador, um pano azul e em púrpura e em carmesim, em linho fino do tecelão, fazendo toda a obra, inventando invenções. Quer dizer, para confeccionar isso, eles não só eram habilidosos, mas eles tiveram que inventar coisas para poder cobrir, técnicas para cobrir isso de ouro, para cobrir de cobre, a madeira, né? Era feito de madeira e depois cobria todo de ouro. Toda uma técnica para inventar, quem sabe até instrumentos que eles inventaram para poder produzir. Assim, capítulo 36, verso 1, assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência para saberem como havia de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo que o Senhor tinha ordenado. Verso 2 do capítulo 36, porque Moisés chamara Bezalel e a Aholiabe e a todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, isso é, a todo aquele a quem o seu coração movera, que se chegasse à obra para fazê-la. Como é importante fazer a obra de Deus. Tomaram, pois, diante de Moisés toda a oferta alçada, que trouxeram os filhos de Israel, para a obra do serviço santuário, para fazê-la, e ainda eles lhe traziam cada manhã oferta voluntária. Então, cada manhã, o povo ia trazendo, o povo ia oferecendo, e vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um uma obra que fazia. Então, eram vários trabalhadores ajudando sob a supervisão de Bezalel e Aholiabe. Esses homens estavam trabalhando. E falaram a Moisés, dizendo, o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra, que o Senhor ordenou que se fizesse. Imagine só, o povo deu mais do que precisava. Como é uma bênção quando o obreiro tem que falar, chega gente, vocês estão ofertando muito. E foi o que vai acontecer em Êxodo 36:6. Então, mandou Moisés que fizesse passar uma voz pelo arraial, dizendo, nenhum homem,
nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer mais. Não era tanto que já era necessário. Eles deram de coração voluntário, mas não era para desperdiçar, era para ter o suficiente para a obra, porque tinham material bastante para toda a obra que havia de fazer e ainda sobejava. Que bênção! Se estragasse alguma coisa, ainda tinha material de sobra. Assim, todo sábio de coração entre os que faziam a obra fez o tabernáculo. Fizeram o tabernáculo, fizeram de 10 cortinas de linho fino, torcido, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, com querubins, da obra mais esmerada os fez. Fizeram os véus, fizeram a tenda, de obra esmerada, tudo fizeram conforme o modelo que foi dado para eles. Então eles criaram todo o tabernáculo exatamente conforme o Senhor ordenou a eles, não é? E toda a obra esmerada as fez. Verso 9, o comprimento de uma cortina era de 28 côvados, aproximadamente 14 metros, e a largura da outra cortina de 4 côvados, 2 metros. Todas as cortinas tinham a mesma medida. E ligou 5 cortinas uma outra, e as outras 5 ligou uma outra. Então, 5 cortinas, uma ligada à outra, não é? Normalmente o número 5 sempre lembra o Pentateuco, e aí uma ligada à outra, fala da união das cortinas, uma outra, e as outras 5 cortinas ligou uma com a outra. Depois fez laçadas de fio azul na borda da última cortina do primeiro agrupamento. Assim também fez na borda da primeira cortina do segundo agrupamento. Muita gente vê sentido nessas cortinas, na ligadura, não é? Com a união, ou com bom e com suave é que os irmãos estejam unidos, laçados um com o outro, para montar o tabernáculo. Nós somos o tabernáculo de Deus. 50 laçadas fez numa cortina e 50 laçadas fez na cortina da extremidade do segundo agrupamento. Dessas laçadas eram compostas uma com a outra, as cortinas eram ligadas uma a outra, como os crentes também têm que ser ligados um ao outro para a obra de Deus. Também fez 50 colchetes de ouro, e com esses colchetes uniu as cortinas uma a outra, e foi feito assim um tabernáculo. Então o tabernáculo é ligado por laçadas, pelos colchetes de ouro que guardavam, prendiam uma cortina a outra. Fez também cortinas de pelos de cabra para a tenda. As cortinas de pelo de cabra iam por fora. Então o tabernáculo parecia um grande cordeiro, na verdade, ou um grande pelos de cabra. Para a tenda sobre o tabernáculo, de 11 cortinas a fez. 11 cortinas cobriam. E o comprimento de uma cortina era de 30 côvados, quase 15 metros. A largura de uma cortina de 4 côvados. Essas 11 cortinas tinham uma mesma medida. Interessante, por dentro havia o azul, a púrpura por dentro. As cortinas interiores eram coloridas com querubins, mas as cortinas de fora eram de peles de cabra. Não é? O comprimento dessas cortinas de pele de cabra, o comprimento era de 30 côvados e a largura de uma cortina de 4 côvados. Essas 11 cortinas tinham a mesma medida. E ele uniu 5 cortinas à parte, 6 cortinas à parte, formando as 11. E fez 50 laçadas na borda da última cortina do agrupamento. Também fez 50 laçadas na borda da cortina do outro agrupamento. 50 lembra o jubileu, o ano do jubileu. A cada 7 semanas de 7 anos completava 50. O Pentecostes também era 50 dias. E ele fazia as laçadas. Fez também 50 colchetes de metal para juntar a tenda para que fosse uma. Muita gente vê nesses números, nas laçadas, nas cortinas, o sentido e procura achar um sentido espiritual por trás desse ensinamento, porque é muitos detalhes e detalhes interessantes como o tabernáculo é feito.
Fez também para a tenda uma coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho por cima, e uma coberta de peles de texugo. A pele de texugo era impermeável e ajudava com o calor do deserto, não é? Fez também 10 tábuas levantadas para o tabernáculo. As 10 tábuas de madeira de cetim lembra também as tábuas da lei, dos 10 mandamentos. O comprimento de uma tábua era de 10 côvados, olha os 10 aparecendo aqui, e a largura de cada tábua era de 1,5 côvado. Cada tábua tinha 2 coiceiras pregadas uma à outra. Assim fez com todas as tábuas do tabernáculo, elas eram ligadas uma à outra. Assim, pois, fez as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para a banda do sul, fez 40 bases, as bases eram de prata, então as tábuas eram assentadas em bases de prata, não é? Eram de madeira, mas assentado nessas bases de prata que dava firmeza para que as tábuas não caíssem. As tábuas iam entre uma cortina e outra do tabernáculo, eram elas que davam firmeza aos tabernáculos, não é? Que nós possamos ser tábuas na casa de Deus, plantado em bases de prata, bases da redenção, não é, para dar firmeza. Assim, pois, fez as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para a banda do sul, fez também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 coiceiras, e as 2 bases debaixo da outra tábua para as suas coiceiras. Coiceiras eram tipo coisas que passavam de uma tábua a outra para dar firmeza às tábuas, não é? Fez também 20 tábuas ao lado do tabernáculo da banda do norte. Então o tabernáculo ficava assim, aqui era o norte, aqui era o sul, a porta ficava para o ocidente, onde o sol nasce, e as costas do tabernáculo para o oriente era a porta, né, onde o sol nasce, no leste, e para o ocidente, que era a parte mais oeste, ficava a conclusão do tabernáculo. E ao lado do tabernáculo para o ocidente fez 6 tábuas, então atrás era fechado no pôr do sol, o ocidente fez 6 tábuas. Fez também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, aos 2 lados, os quais estavam juntos debaixo, e também ajuntava por cima com uma argola, assim fez com elas ambos nos 2 cantos. Então era tudo juntado, as tábuas, 6 aqui, 20 para o norte, 20 para o sul, e depois aqui na porta ia ter colunas, onde está as cortinas, as quais estavam debaixo, e também fez ajuntava por cima com uma argola, assim fez com elas ambos os cantos. Verso 30 do capítulo 36, assim eram 8 tábuas com as suas bases de pratas, a saber, 16 bases, 2 bases debaixo de cada tábua. Fez também barras de madeira, cetim, eram verdadeiras barras que passavam, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do outro lado. Então as tábuas eram sustentadas por essas madeiras cetim de um lado e do outro, o que me dava rigidez em bases de prata, e era isso que dava rigidez, não é? E 5 para as outras do tabernáculo, as outras para as tábuas do tabernáculo, de ambas as bandas do ocidente. E fez que a barra passasse pelo meio das tábuas, de uma extremidade à outra. Então as tábuas eram ligadas com barras bem firmes ficavam, e cobriu as tábuas. Depois disso cobriu-as de ouro, e as suas argolas e os lugares das barras fez de ouro, as barras também cobriu de ouro. Então imagine só, depois de fazer as tábuas, passar as argolas, cobriu tudo de ouro. Então ficou uma parede de tábua de ouro. É isso, a coisa que realiza a grandeza da presença de Deus, tudo de ouro. João, quando diz que viu a cidade, diz que as suas ruas são de ouro, não é?
a realeza do ouro, a grandeza, tudo cobriu de ouro. Vamos para os véus e as colunas. Depois fez o véu de pano azul, de púrpura e de carmesim na porta da entrada. Então isso aqui era tudo tábua, coberto com as peles de cabra por fora. E aí, olha, fez as bases das colunas e o fez de pano azul, não é? Vai ter o pano azul, de púrpura, de carmesim, de linho fino torcido, de obra esmerada. O fez com querubins, havia querubins nas cortinas do lado de dentro. E fez 4 colunas de madeira de cetim, e as cobriu de ouro, e os seus cochetes fez de ouro, e fundiu-lhe 4 bases de prata. As colunas eram sustentadas pelas bases de prata. Fez também para a porta da tenda o véu de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, a obra do bordador, com as suas 5 colunas e os seus cochetes, e as suas cabeças, e as suas molduras, cobriu de ouro, as suas 5 bases eram de cobre. Então ele fez essas partes aqui da porta, e essa porta do tabernáculo. Então ele menciona as colunas e as cores que acompanhavam aqui, o azul, a púrpura, o carmesim e o branco, né? Alguns relacionam também essas 5 cores, ou essas 4 cores, né? O azul, a púrpura, o carmesim e o branco, com os evangelhos. Alguns relacionam, por exemplo, o evangelho de João, o evangelho celestial do Filho de Deus, tem a ver com o azul, né? A púrpura, que é o evangelho do rei, tem a ver com Mateus, o evangelho de Mateus. O carmesim, alguns associam com o evangelho de Marcos, não é? Do evangelho do servo, que não veio para ser servido, mas veio para servir. E Lucas, com o branco, tem a ver com a santidade do Filho do Homem, não é? Então, tudo isso eles associam e tentam associar, vários intérpretes conseguem ver imagens nisso, conseguem enxergar, e é bastante interessante estudar o tabernáculo. Há vários livros escritos sobre o tabernáculo, né? O pastor Abraão de Almeida escreveu o livro Tabernáculo, onde você pode estudar. Outros fizeram grandes estudos no tabernáculo, trazendo cochetes, o sentido dos cochetes, da madeira, do cobre, do ouro. Tudo isso você pode pesquisar e estudar para que você aprimore o seu conhecimento sobre o tabernáculo, não é? Há muitas coisas que nós podemos estudar do tabernáculo. Eu vou, inclusive, recomendar aqui, para que você, se caso tenha mais interesse em estudar e se aprofundar no tabernáculo, não é uma obra maravilhosa. Deixa eu ver se eu consigo pô-la aqui para você. Essa obra boa, maravilhosa do tabernáculo é esse livro de Kevin J. Conner. Esse livro de Kevin J. Conner chama O Tabernáculo de Moisés. O Tabernáculo de Moisés. Para aqueles que querem se aprofundar, né, ele vai dizer os segredos do tabernáculo de Moisés. Então ele vai trazer vários segredos para que você possa estudar e se aprofundar mais no tabernáculo de Moisés. Os segredos do tabernáculo de Moisés, novamente, os segredos do tabernáculo de Moisés, de Kevin J. Conner. Kevin J. Conner, os segredos do tabernáculo de Moisés. Então, leia esse livro, estude, você vai ver que ele traz várias definições, não é? Cerca do sentido das tábuas, dos colchetes, dos materiais que eram usados, o sentido desses materiais, todos do tabernáculo. É um estudo maravilhoso para você fazer e se aprofundar. Amém? Com isso, nós concluímos o capítulo 36. Vamos voltar comentando o capítulo 37, 38, depois 39, 40, concluindo assim o livro de Êxodo. Quem esteve convosco, mais uma vez,
pastor Eugênio Piacentini. Divulgue o nosso canal, mande para seus amigos, se ele tem sido instrutivo para você, se tem aprendido. Nós procuramos trazer aqui imagens, visões para você, para que você imagine. Diz que uma imagem fala mais do que 1000 palavras, para que você tenha essa imagem vívida do tabernáculo, recomendando livros para você estudar e aprender mais das Escrituras Sagradas. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, disse Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Espero que o livro de Êxodo tenha sido bastante instrutivo para você e que você tenha aprendido ou descoberto novas coisas na sua vida. Deus te abençoe grandemente em Cristo Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. E todos dizem amém. Graça de Deus seja convosco. Amém.